Quer aprender de uma vez por todas como é que a gente faz uma tabela dinâmica e de quebra aprender algumas outras ferramentas que vão potencializar os seus resultados? Então fica aqui que nesse vídeo eu vou te mostrar. Olá! Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos e na aula de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como construir uma tabela dinâmica do zero. Além disso, eu vou te mostrar algumas outras ferramentas que casam muito bem com a tabela dinâmica. Vamos lá? Seguinte, para a gente inserir uma tabela dinâmica, a gente tem que partir do princípio que existe uma base de dados, tá? Existe um conjunto de dados que a gente vai gerar uma tabela dinâmica a partir daquilo, certo? E antes de mais nada, para você entender o que é uma tabela dinâmica. Uma tabela dinâmica nada mais é que uma ferramenta de análise de dados dinâmica do que a gente tem dentro do Excel. Ela pode-se dizer que ela substitui algumas funções como conte C, soma C e média C também. Não que ela venha substituir, mas ela pode chegar em resultados que essas funções também dariam para você, ok? Com a diferença de que eu consigo achar os resultados, chegar nesses resultados de uma forma muito mais rápida e dinâmica, ok? Como que a gente vai fazer isso? Antes de mais nada, a gente tem que mostrar para o Excel tudo aquilo que a gente quer colocar dentro de uma tabela dinâmica. E é muito simples. Ó, eu posso selecionar qualquer parte aqui dessa tabela, certo? Que eu estou utilizando como exemplo. E eu vou dentro da minha guia inserir. Dentro da minha guia inserir, eu vou selecionar tabela dinâmica, ok? Aqui do lado. E se você reparar, aqui atrás, em volta da minha tabela dinâmica, tem uma linha pontilhada que está em movimento. Isso indica que o Excel já meio que entendeu tudo que ele vai colocar dentro da minha tabela dinâmica, ou seja, todos os dados que estão aqui. Ok? Nessa caixa de diálogo que o Excel abre para mim, chamado Criar Tabela Dinâmica, ele mostra algumas opções. A primeira delas é selecionar da tabela o intervalo. Então, como eu mostrei anteriormente, ele já selecionou para mim, aqui em volta, todos os dados que ele identificou que fariam parte da minha tabela dinâmica. Se ele identificou errado ou se você não quer colocar tudo dentro da tabela dinâmica, basta você apagar e selecionar o intervalo que você quer, ok? Tudo bem? Aqui embaixo você pode então selecionar uma fonte de dados externa, ou seja, se eu escolher aqui uma conexão, por exemplo, ele vai puxar de outra pasta de trabalho, por exemplo, ok? Vou utilizar aqui esse dado, mesmo que a gente vai utilizar que está aqui atrás. Aqui embaixo eu posso escolher colocar a minha tabela dinâmica em uma nova planilha, que é o padrão, ou então em uma planilha existente. Eu posso jogar a minha tabela dinâmica para uma outra planilha, tá? Isso também é possível. Eu sempre recomendo que, se possível, crie uma nova planilha a partir da tabela dinâmica. Por quê? Vai te ajudar aí muito a interpretar seus resultados, entender os dados que vão estar ali dentro, ainda mais se você estiver começando, tá? Se você ainda tiver algumas dúvidas de como trabalhar com a tabela dinâmica, beleza? E aqui embaixo adicionar esses dados ao modelo de dados, que não vem ao caso para a gente falar nessa aula também. Basta eu clicar aqui dentro de OK e apresento a você a tabela dinâmica. Aí você pode falar, Henrique, mas cadê essa tabela? Não estou vendo, Realmente a gente ainda não criou essa tabela. Entretanto, quando a gente cria, clica no OK, o Excel mostra para a gente um pequeno campo aqui chamado de tabela dinâmica. E ele até fala para a gente, para criar um relatório, escolha os campos na lista de campos da tabela dinâmica. Ou seja, essa outra parte toda aqui que abriu para mim são os campos da tabela dinâmica. Aonde a galera sempre acaba se embananando aí, acaba se perdendo um pouquinho, é entender esses 4 quadrantes que a gente tem aqui embaixo. Então vamos chegar lá. Aqui em cima a gente pode pesquisar os campos que estão aqui embaixo, caso você tenha uma tabela com muitos campos, ok? E aqui embaixo a gente tem os campos da tabela dinâmica, propriamente ditos. Se você reparar, todos esses nomes que estão aqui, todas essas caixinhas, nada mais são que os títulos que estavam aqui na minha tabela. Ou seja, o que o Excel fez? Ele pegou todas as informações que estavam dentro de idade e agrupou tudo dentro de um lugar só, que é o campo idade que a gente tem dentro da tabela dinâmica. E assim ele fez com todas as colunas do nosso banco de dados. Então, voltando aqui, a gente tem os campos, a gente tem os quadrantes da tabela dinâmica aqui. Começando aqui de cima, da esquerda para a direita, a gente tem o campo de filtros. O que é esse campo de filtros? É basicamente os filtros que a gente tem dentro do Excel. Aquele que a gente ativa utilizando a guia dados, selecionando o filtro. A diferença é que os filtros que a gente colocar aqui, filtrará toda a nossa tabela dinâmica. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar um filtro aqui de idade, eu posso arrastar aqui para dentro e na primeira linha da minha tabela, o Excel acrescenta para mim o filtro de idade. Então ele vai filtrar para mim toda a minha tabela dinâmica somente para aquelas respostas que tiverem idade 18, por exemplo, se eu marcar aqui. Beleza? Se eu clicar em selecionar vários itens, ele vai permitir que eu marque várias idades ao mesmo tempo. Beleza? Henrique, eu não quero mais idade como filtro. Como que eu faço para tirar? Muito simples. Basta clicar, segurar e arrastar para fora, beleza? Jogo para fora, já acabou. Não tem mais nenhum filtro ali dentro. Não tem mais nenhum item dentro do meu campo filtro, beleza? Agora eu tenho aqui colunas e linhas.
Qual que é a diferença de colunas e linhas dentro da minha tabela dinâmica? Como os seus próprios nomes já dizem, se eu arrastar um campo aqui dentro, como por exemplo, turno, eu vou arrastar turno aqui para dentro e ele vai dispor para mim todas as informações que eu tenho dentro do campo turno em colunas. Se eu arrastar dentro de linhas, ele vai dispor todas em linhas. Então, quais informações eu coloco em linhas, quais informações eu coloco em colunas? A dica que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte: coloque sempre em linhas aqueles campos que não cabem dentro da visualização de colunas. Por exemplo, se eu pegar o campo cidade de origem aqui e arrastar para dentro de colunas, olha só, o Excel, pelo tamanho do meu monitor aqui, ele vai me obrigar a utilizar a minha barra de rolagem para enxergar toda a minha tabela. Isso não é legal para uma tabela dinâmica, para uma análise de dados. O ideal é que você tenha tudo dentro de um simples painel, ok? Que você não tenha que utilizar barras de rolagem. Então, nesse caso, nesse exemplo específico, seria interessante eu colocar cidades de origem dentro de linhas. E aí eu consigo visualizar então meus dados. Ok? A gente pode construir aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui cidade de origem, vou colocar curso dentro de colunas. E a gente quer saber, por exemplo, quantos alunos de Limeira estudam administração, por exemplo. Muito simples, basta eu pegar uma dessas duas informações aqui e jogar para dentro de valores depois, ok? Esse campo de valores, que é o último quadrante da nossa tabela dinâmica, o seu próprio nome já diz, é onde você vai atribuir os valores da sua tabela. Então não necessariamente tem que ser um valor numérico, tudo bem? Pode sim, né? E é mais comum acontecer de você colocar aqui dentro vendas, quantidade ou qualquer outro tipo de campo que seja numérico. Entretanto, você não se restringe a isso, tá? Você vai utilizar também campos textuais. Tudo bem? O que mais que eu posso fazer aqui com valores, por exemplo? Se eu clicar dentro dessa setinha aqui, nesse botãozinho, eu posso ir dentro de configurações de campo de valor. E aqui dentro eu posso configurar todos os valores que estão aqui dentro. Então eu posso, ao invés de fazer uma contagem, posso fazer uma soma, posso colocar a média, máximo, mínimo e várias outras coisas que as configurações do campo de valor me permitem, ok? Basicamente, pessoal, essa é a tabela dinâmica e aqui você vai brincando. Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz anteriormente, nós temos um aluno de Limeira que estuda administração. Essa, então, é a análise que você faz de uma tabela dinâmica, beleza? E tem como melhorar isso daí? Tem como melhorar. Vamos fazer o seguinte, quando a gente clica dentro da tabela dinâmica, aliás, vamos clicar fora primeiro. Se a gente clicar fora, ela some os campos da tabela dinâmica para ficar mais fácil da gente conseguir analisar tudo isso e também some com uma guia que apareceu aqui em cima. Não sei se você prestou atenção. Olha só, vou clicar dentro da tabela dinâmica novamente e olha só, ele mostra para mim os campos da tabela dinâmica e também uma guia chamada análise de tabela dinâmica. Se eu clicar aqui dentro dessa guia, então clico fora, clico dentro e vou clicar dentro de análise de tabela dinâmica. Ele tem aqui um item chamado segmentação de dados. É basicamente como se fosse um filtro, mas olha só que legal. Vou clicar em segmentação de dados e vou selecionar aqui os mesmos que eu já utilizei, que é a cidade de origem e curso, por exemplo. Vou dar um OK e vou arrastar as segmentações aqui para baixo. Vou colocá-las aqui embaixo da nossa tabela dinâmica. E agora, quando eu clicar, por exemplo, em administração, olha só o que acontece. A minha tabela dinâmica é filtrada automaticamente para mostrar somente o curso de administração. Então, se eu tirar o filtro aqui e mostrar agora Campinas, ele mostra somente a cidade de Campinas. Então pensa que legal você na sua universidade, no seu trabalho, apresentando um projeto em tempo real utilizando tabela dinâmica, fazendo análise dinâmica de dados. Então isso fica muito melhor, fica muito mais profissional para você, e para toda a sua equipe aí. O que mais que eu posso fazer? Se eu clicar aqui dentro da minha tabela dinâmica novamente e vir dentro de análise de tabela dinâmica, aqui no final eu tenho um botão chamado gráfico dinâmico. Olha só que legal. Vou clicar aqui, vou utilizar esse gráfico de colunas que o Excel me recomenda mesmo e vou dar um OK. Vou fechar aqui meus campos da tabela dinâmica e vou selecionar aqui ao lado, ok? Selecionei aqui ao lado, deixei ele aqui um pouquinho maior para ficar mais fácil de a gente visualizar. E olha só o que acontece quando eu clico em administração. Cliquei em administração, além de toda a minha tabela ser filtrada, meu gráfico também é filtrado. Vou limpar aqui, vamos ver se funciona com Piracicaba? Funciona com Piracicaba também. Então você consegue tornar as suas apresentações muito mais dinâmicas e muito melhores daqui para frente, ok? Então, a nossa aula se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve clicando nesse botão aqui embaixo. Deixa o like também pro YouTube propagar esse vídeo para o maior número de pessoas. E eu te vejo na nossa próxima aula.